Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto de 2012. Os estabelecimentos de hospedagem em Minas devem manter a ficha de identificação de hóspedes crianças e adolescentes. O objetivo é ajudar no combate a crimes de abuso contra menores. Fiscalização. A Anvisa pretende acabar com as vendas de medicamentos de tarja vermelha sem a receita médica. 6 anos de Lei Maria da Penha. Recentemente, algumas mudanças foram feitas e no nosso estúdio, um juiz criminal fala sobre o assunto. Um recital poético-musical que traz a apresentação do duo de 16 valsas de Brahms. E tem os detalhes do esporte com Amanda Barbosa. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou na última semana que pretende acabar com as vendas de medicamentos de tarja vermelha sem a receita médica. Por enquanto, o comunicado será feito apenas através de campanhas de conscientização. Inicialmente, a meta da Anvisa é sensibilizar as farmácias e reforçar as penalidades da venda sem receituário, sem criar uma nova lei. Para a Associação dos Farmacêuticos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a medida é desestimulante. Vai ficar um pouco incoerente com a prática farmacêutica. E isso não inibe também a automedicação. Não é porque o paciente tem que trazer receita que ele não pode comprar outros medicamentos que são isentos de prescrição médica. No Brasil já existe uma lei que proíbe a venda de medicamentos tarjados sem prescrição médica. Ela prevê multa, advertências e interdição do estabelecimento que for flagrado vendendo remédios sem receita. Tem mais de 30 anos essa lei é de 73. Em 73, a prática farmacêutica era outra, a quantidade de farmácia era outra, a população era outra e a quantidade de farmacêuticos também era outra. Quem trabalha direto com o público sabe que a realidade é bem diferente. É comum as pessoas procurarem o medicamento sem receituário. Na prática, o farmacêutico faz o papel do médico. Não tem como a pessoa ir buscar uma receita toda hora que ela precisa do medicamento, porque os consultórios estão lotados. Se a determinação passar a valer, medicamentos como anticoncepcionais, anti-inflamatórios e drogas para hipertensão somente poderão ser comprados mediante a apresentação da receita. Se você usa um anticoncepcional, você está viajando para outro estado, chegou no dia de você tomar, você não tem a receita e você é adulta, não pode conseguir o medicamento para você. O risco vai ser todo seu. O médico alerta que a automedicação pode oferecer diversos riscos ao paciente. São riscos pelo uso da medicação de forma errada, medicamentos que não seriam indicados para determinada doença e passam a ser usados para aquela doença. Você tem o risco da medicação no próprio organismo da pessoa, em termos de efeitos colaterais. E você tem o risco da medicação mascarar sintomas que podem atrasar o diagnóstico de uma determinada doença. No último dia 7, a Lei Maria da Penha completou 6 anos de existência e recentemente algumas alterações foram feitas. Para saber um pouco mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Dr. José Luiz de Moura Faleiros, que é juiz da primeira vara criminal aqui de Uberlândia. Doutor, muito obrigado pela presença. Nós tivemos aí 6 anos de Lei Maria da Penha, um fato isolado, mas que realmente movimentou o Brasil todo, por uma lei que realmente vem mudando muita coisa com relação à agressão feminina, né? Agressão de mulheres que sofrem de abuso. Doutor José Luiz de Moura Faleiros, antes de entrar no balanço, quero saber o seguinte: o que mudou recentemente nessa lei? Boa noite. Boa noite, Kelson. Realmente é uma lei, eu considero eficaz e muito avançada para a realidade brasileira, Kelson. Nós tivemos, nestes 6 anos, 2 aspectos fundamentais que são considerados mudanças recentes. A primeira delas refere-se à não possibilidade da vítima retratar-se para arquivar o procedimento instaurado contra o agressor. Porque inicialmente a vítima comparecia na delegacia de polícia, após o encaminhamento do inquérito para o fórum, o juiz marcava uma audiência para ouvir a vítima. E se ela se retratasse, ela poderia arquivar o procedimento.
Agora não. Uma vez instaurado o procedimento na delegacia, o procedimento vai até o fim. O juiz recebe a denúncia do Ministério Público e processa o agressor. Essa retratação acontecia quando as mulheres tinham um pouco de medo depois que elas faziam a denúncia, doutor? Ou recebia até alguma represália, por exemplo? Por vários fatores, mas principalmente fatores de dependência econômica financeira, Kelson. E a incidência de retratação estava muito alta, na casa de 60%, 70%. Agora não. O procedimento instaurado no calor dos fatos vai até o fim. E o outro aspecto que é a possibilidade plena de punição da mulher que agride a companheira também do sexo feminino numa relação homoafetiva. Porque a mulher, sendo vítima, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Não importa se o agressor é homem ou mulher. Havendo relação doméstica, né, no âmbito familiar, de qualquer forma, independentemente das pessoas serem do mesmo sexo. O que não pode é enquadrar uma vítima homem, aí não. Mas sendo a vítima mulher, agredida no âmbito da relação familiar ou no âmbito doméstico, aí mesmo que a agressora seja uma pessoa do sexo feminino, ela também pode ser processada sem qualquer tipo de dúvida. O senhor acha que essas duas mudanças importantes, elas vão modificar muito esse cenário de agressões? O Kelson, a Lei Maria da Penha foi um avanço, porque historicamente no Brasil, desde o descobrimento, a truculência masculina impera no ambiente doméstico, né? Isso é um absurdo. Foi preciso de uma lei que por muitos era considerada no princípio até inconstitucional, porque ela feriria o princípio da igualdade entre os sexos, mas uma lei que tem um alcance pedagógico fantástico, porque durante esse tempo todo da história do Brasil, a truculência masculina é inegável. Né? E no âmbito doméstico, então, na calada daquele lar, as mulheres eram vitimadas de forma violentíssima, altamente reprovável. A lei veio coibir isto, e ela está impondo um respeito muito grande, porque a Lei Maria da Penha hoje, na concepção popular, dá cadeia. E dá mesmo. Se a mulher representa, pede uma medida protetiva e o agressor descumpre, ele vai preso. Os tribunais mantêm a prisão, não concedem habeas corpus. Então é uma lei eficaz, Kelson, e que está mudando esse conceito, como você disse muito bem, ela tem efetividade. O alcance da lei está realmente sendo palpável no âmbito das relações familiares, onde ocorre agressão, e em toda a sociedade brasileira, porque as pessoas hoje acreditam na eficiência da lei, porque ela está inibindo esse tipo de conduta. Ainda precisamos de avançar mais, mas melhorou muito. Historicamente, o senhor já mesmo falou que é muito mais comum as agressões partindo de pessoas do sexo masculino para as pessoas do sexo feminino. Mas em alguns casos, podem até ser raros, acontece o contrário. Às vezes a mulher bate no homem. Como fazer nestes casos? A Lei Maria da Penha, como o senhor já disse, é para mulheres. Como existe uma lei que faz o contrário também? Porque tem muito homem que apanha de mulher também, né? Tem, isso não é raro não, acontece no nosso dia a dia forense, nós lidamos com esse tipo de conduta. Só que quando o homem é vitimado, ele não sendo amparado pela Lei Maria da Penha, aí a pessoa que agride, seja um homem ou mulher, enquadra-se no ordenamento jurídico comum, no Código Penal. Então uma mulher que é vítima de lesão corporal, o agressor é enquadrado na Lei Maria da Penha. Uma mulher que agride um homem no âmbito familiar, ela não é enquadrada na Lei Maria da Penha, mas sim no Código Penal, propriamente dito. Então ela responde lá no juizado, né, tendo agredido o homem por lesão corporal leve, se for lesão corporal grave, no processo comum, na vara criminal própria. Então não há isenção de responsabilidade. A única diferença é que quando o homem é vitimado, a mulher ou o homem que agride não vai para a Lei Maria da Penha, vai para o Código Penal. E a mulher, quando é vitimada, o agressor é enquadrado no Código Penal, que tem o dispositivo próprio lá no Código Penal, no artigo 129, um dos parágrafos, e a Lei Maria da Penha, que traz a severidade processual e das consequências da agressão. Mas tem sim, você tem razão, muitos homens são agredidos também, inclusive no âmbito familiar. Né? Tem mulheres bravas que tornam-se agressivas, dependendo da situação concreta, e aí elas respondem no Código Penal comum. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu quero te dizer que foi muito bom, bastante proveitosa a nossa entrevista. Volte mais vezes aqui para falar sobre outros assuntos também. Muito obrigado, doutor. Com todo prazer, parabéns. Um abraço. Pelo programa. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira no Triângulo Mineiro. O tempo fica ensolarado devido a uma massa de ar seco. Os índices de umidade relativa do ar também ficam baixos nas horas mais quentes do dia. Em Uberlândia, tempo ensolarado pela manhã e também à tarde. Não há possibilidade de chuva e a mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa de 27. Confira o tempo em outras regiões do estado. A sexta-feira em Uberaba será de sol pela manhã, sem previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 29 graus.
Em Lagoa Formosa, dia ensolarado pela manhã e à tarde. Não deve chover. Mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Abadia dos Dourados, tempo quente durante todo o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 14 e 28 graus. A sexta-feira em João Pinheiro é de tempo parcialmente nublado pela manhã. À tarde, dia ensolarado. A mínima é de 14 e a máxima não deve passar dos 28 graus. E depois do intervalo, os detalhes de um recital poético com a apresentação de um duo com 16 valsas de Brahms. A gente volta já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Vassoura é para limpar, atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Homenagem do Exército a todos os soldados. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter Brasil todos juntos. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Acontece amanhã na Casa da Cultura o recital poético musical Juarez Altafim, com a apresentação do duo de 16 valsas de Brahms, que vão ser interpretadas por Maria Eustáquia e Ruth Souza. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Ivone de Assis, que é a produtora deste evento. Aliás, um evento que vai ser muito bom, né, Ivone? As expectativas já são muitas, né? E o pessoal não pode deixar de conferir. Vamos falar então? O que vai ter lá amanhã? Boa noite. Boa noite. Amanhã nós teremos poesia, né, como não poderia ser diferente. Teremos uma boa música e eu acredito que assim um clima de muita amizade. Pois é, e vamos então em partes. Olha só, esse aqui é o livro. Vou pedir para o nosso cinegrafista Marcos fechar aqui. Esse é o livro com a história do... você vai me falar mais se é a história mesmo do Juarez Altafim, quem que foi ele, e você vai lançar esse livro amanhã durante este encontro, né? Amanhã esse livro estará à disposição dos convidados e ele é na verdade, assim, um breve relato sobre quem foi o Dr. Juarez Altafim, porque falar que isso é uma biografia seria impossível, porque ele tem muitos feitos que não caberia num livro desse. Fala alguns deles. Quem que foi ele, resumidamente? Eu sei que o tempo é curto, mas vamos lá. Então, o Dr. Juarez Altafim, ele é da área do direito, ele é ex-desembargador, né? Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal de Uberlândia. Então,
ele foi um dos precursores que esteve com Jaci de Assis, indo para Brasília, em busca da federalização da universidade. Ele é também, dentre outros feitos, um poeta, né? Inclusive, ele tem alguns poemas dele que foram musicados, muito bonitos, muito interessantes, poemas bem singelos, porém de uma criatividade muito interessante. Que bacana, Ivone. Então amanhã, junto com esse recital, tem também o lançamento, chama Escritural de Contornos Biográficos da Ivone, falando um pouco dessa história. Agora vamos falar um pouco da música, né? Como assim, 2 pessoas no mesmo piano interpretando Brahms? Conta isso pra gente, Ivone. Então, as 16 valsas de Johannes Brahms, elas são valsas para serem tocadas em 2 pianos. Como nós temos um piano só, então serão 2 pianistas em execução num só piano, né? Então, ao mesmo tempo? Sim, então será uma execução em duo, né? Muito bonito, muito interessante. São 2 pianistas muito presentes no que elas fazem, né? E a Ruth, ela é mestre em música e elas vão fazer a execução. A cada valsa entra uma poesia, né? Na primeira homenagem não será uma poesia, será um verso do Dr. Juarez que vai ser cantado, que inclusive chama-se Versos para Tango de Albéniz, que foi uma escrita que ele fez para a música, para o tango de Albéniz. Bom, infelizmente o tempo está acabando, mas eu gostaria de que você deixasse um recado final para convidar o pessoal, porque eu acho que vai ser extremamente interessante participar deste recital de vocês. Como é que é, onde vai ser, quem que pode participar? Então, todo mundo pode participar, vai ser lá na Casa da Cultura, às 19 horas. O evento, ele é aberto ao público, então quem gostar de uma boa música, de uma boa poesia, pode ir, pode participar. A execução vai ser feita corrida, até completar as 16 valsas e os 16 poemas. Depois a gente abre um espaço para o público. Então, é um evento realmente interessante, todos estão convidados. Nós contamos com a presença de todos lá. Com certeza vai ser muito bacana. Então, você que está em casa, amanhã às 19 horas, às 7 da noite, na Casa da Cultura, que fica bem ali no centrinho da cidade, fácil de chegar, fácil de achar. Ivone, muito obrigado, parabéns pelo livro, parabéns por este evento muito bom que vocês vão realizar aqui. Volte sempre, tá? Oba! Tá certo, um abraço. E agora é hora de oportunidades no nosso quadro Mercado de Trabalho, que nesta quinta-feira traz anúncios variados para você. Confira. O Cine oferece oportunidade de emprego para operador de caixa e repositor de mercadoria. O salário é de R$ 705, mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Tem ainda 10 vagas para auxiliar de produção. É preciso ter experiência na área. O salário é de R$ 700, mais benefícios. A empresa de alimentos BR Foods está com 500 novas vagas de emprego para operador de produção. É oferecido salário de mercado mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Os interessados podem encaminhar currículo de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, para o endereço Avenida José Teófilo Carneiro, número 1001, no bairro São José. Mais informações no telefone 3218-9876. E daqui a pouco tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa no nosso TVU Esportes. A gente volta em instantes.
A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Este mês foi publicada uma lei que determina que todos os estabelecimentos de hospedagem de Minas Gerais devem manter a ficha de identificação dos hóspedes, crianças e adolescentes, mesmo que estejam acompanhados de pais responsáveis. A medida pretende ajudar no combate a crimes de abuso contra os menores. Fabiana está preparando as malas para viajar com os filhos. Antes de pegar a estrada, ela não esquece um item importante: a documentação das crianças. Sempre levo qualquer lugar, em hotel, principalmente quando a gente viaja, mas independente disso, em qualquer lugar estou sempre com o documento deles. A representante comercial diz que em viagens por outros estados no Brasil, já viu pais perderem as reservas em hotéis por não estarem com a documentação das crianças em mãos. Fui me hospedar num hotel em São Paulo e presenciei que eles não deixaram o casal se hospedar porque a criança não tinha o documento. Neste hotel em Uberlândia, que recebe uma média de 3.000 hóspedes por mês, mesmo antes da lei entrar em vigor no estado, a ficha de hospedagem das crianças sempre foi um item essencial no momento do check-in. Nós já temos um trabalho feito juntamente com a equipe, onde sempre é exigido a identificação das crianças menores de 18 anos, que devem estar acompanhadas dos pais ou seus tutores. O comissário da Infância e Juventude esclarece que os estabelecimentos terão 60 dias para se adequarem à lei. O descumprimento pode gerar multa. No nosso caso, em especial até o momento, nós fazemos a fiscalização da permanência sem os pais ou sem autorização, o que gera multa também e responsabilidade penal, inclusive. Então, todas essas questões vão ser discutidas nesses 60 dias entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e os proprietários dos estabelecimentos. Pais com filhos que não estiverem portando documento de identificação e aqueles desacompanhados dos pais precisam de um cadastro especial no local de hospedagem. Antes da lei, o que havia? Os pais apresentavam a documentação e ficava por aí. Agora não. Há um preenchimento de uma ficha. Essa ficha ficará disponível por 2 anos, podendo ser requisitada pelo Ministério Público, por qualquer cidadão, pelo Poder Judiciário, caso haja alguma dúvida, queira se dirimir qualquer questão em relação a essa questão toda. E como hoje é quinta-feira, é dia de TV O Esportes, e quem tem os destaques esportivos pra gente é a Amanda Barbosa. Olá, boa noite. O TV O Esporte começa falando de Campeonato Brasileiro. Na capital mineira, o Cruzeiro recebeu o Fluminense em jogo tenso e ambos não saíram do empate. Os protestos começaram no início do jogo, quando Wellington Paulista abriu o marcador para a Raposa. Os jogadores do tricolor carioca pediram toque de mão, mas o árbitro da partida, Paulo Godoy, validou o gol. Ainda no primeiro tempo, o Fred empatou para o Fluminense de cabeça e, em respeito ao ex-clube, não comemorou. Com o empate, o Cruzeiro perdeu uma posição na tabela, é o 7º colocado com 27 pontos e no domingo vai até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba. 1-1 também foi o placar no duelo de Atléticos. Mesmo com um jogador a mais, o Galo não conseguiu sair do empate no Serra Dourada. Vamos ver os lances que deram origem aos gols.
É o time da casa que faz a festa primeiro. De longe, Hernandes recebe, ajeita para a perna esquerda e só comemora. É gol do rubro-negro goiano. 1-0 Atlético. Na sequência, não tem jeito. Pela direita, Leandro Donizete recebe. O cruzamento é perfeito e o baixinho Bernard sobe sozinho e empata. Reveja que o pequeno Bernard sobe entre os zagueiros do time goiano. 1-1 no Serra Dourada. Placar final no estádio Serra Dourada, Atlético Clube Goianiense 1, Atlético Mineiro também 1. Mesmo com o empate, o Galo continua na liderança com 39 pontos e domingo recebe o Botafogo no Independência. Ainda no futebol, domingo de manhã tem jogos válidos pelas 3 divisões do Campeonato Amador, com destaque para a 3ª divisão. Isso porque Vasco da Gama e Benfica fazem a primeira partida da final. Na 2ª divisão começam os confrontos semifinais. O Universo recebe o Vitória e o Morumbi encara o Tabajara. Pela 1ª divisão tem a 3ª rodada da 2ª fase. O Moarama busca sua primeira vitória contra o Flamengo. O Colorado enfrenta o Aurora. O América encara o Guará e o Rio Branco e Tocantins fazem o clássico da rodada. Do futebol para o vôlei, a equipe masculina do UTC entra em quadra amanhã às 8 da noite buscando a primeira vitória no Campeonato Mineiro. Até agora, o time uberlandense amargou 2 derrotas, para o Minas na estreia e para o Cruzeiro. O último treino antes da partida será amanhã de manhã e à noite os comandados de Manuel Honorato recebem o Minas novamente. O jogo acontece no ginásio do UTC às 8 da noite e a entrada é franca. Bom, TV O Esporte fica por aqui. Na próxima segunda-feira, voltamos com mais informações. Até lá! Muito obrigado, Amanda Barbosa, que volta com o TV O Esportes na próxima segunda-feira. Amanda volta amanhã com a Agenda Cultural. E se você quer participar do nosso telejornal enviando sugestões, é só entrar em contato com a gente. O telefone da redação do TV O Notícias é 3239-4338. Portanto, liga pra gente e dê a sua sugestão de pauta. Amanhã tem mais, a partir das 6h30 da noite. É claro que toda a nossa equipe espera pela sua audiência. Uma boa noite a todos, a gente se vê amanhã.